Ô, minha vidinha azarada, mas que sacanagem é essa aqui? Galera, simplesmente eu já tinha gravado o vídeo de hoje. Eu já tinha gravado o vídeo de hoje, mas eu tive a capacidade, vou até olhar aqui de novo. Tá normal. Eu tive a capacidade de gravar um vídeo de 30 minutos falando sobre diversos assuntos profundos, e simplesmente tava sem som. Eu postei ainda sem som. Eu postei ainda sem som. Mas quer saber? Eu falei assim: foda-se. Eu vou gravar o vídeo novamente. Porém, eu vou ser melhor ainda. Vai ser um vídeo melhor ainda do que se ia ser postado. Porque a minha raiva é uma força enorme, uma chama enorme que quando eu tô com raiva, a desgraça muda. Muda o jogo completo. Então eu vou usar minha raiva a favor da minha energia para gravar o vídeo aqui para vocês. Fechou? O vídeo de hoje é um vídeo muito mais pessoal, né? Mas é um vídeo que vai se conectar com o vídeo anterior desse, que é o vídeo sobre desista, você não vai conseguir convencer eles. Certo? Naquele vídeo eu abordo muito mais uma questão de como funciona a mente humana, como funciona a sociedade, abordando neurociência, filosofia, sociologia, comportamento modular do ambiente, etnocentrismo. Eu abordei muitos assuntos, até climas, questões de clima, não posso falar exatamente as palavras aqui, porque ele meio que desce uma notícia aqui falando sobre isso, só que no assunto do vídeo. Então, fechou? Mas eu abordei muitos assuntos aqui, entendeu? E agora, de um vídeo técnico, quero ir para um vídeo pessoal. Aqui é muito mais profundo, é muito mais sobre minha pessoa, sobre a minha vivência. E é aquela coisa, eu acredito que nesse vídeo, onde eu não vou tentar te ensinar nada, vai acabar aprendendo muito mais coisas caso eu tivesse tentando ensinar. Vou até olhar de novo, o áudio tá normal? O áudio tá normal, porque porra, é foda isso daí. Mas são as diversidades da vida. A questão que eu quero trazer aqui, né, primeiramente, eu quero te dizer que eu tenho 98% de certeza que eu tenho superdotação, altas habilidades e superdotação, que é uma neurodivergência. Eu já fiz um teste de QI, gratuito primeiramente, e deu um QI de 131. Porém, eu não confiei nele por ser gratuito e sei lá, né? Que parecia, como fala, confiável, mas por ser gratuito eu não confiei. Então pesquisei um pouco, eu procurei algum lugar de confiança, algum site de confiança que eu poderia estar pagando para fazer um teste de QI. Eu fiz o teste de QI, deu 126, logo não é tão diferente do que eu fiz antes. E eu já fiz vários testes online sobre superdotação, se eu tenho superdotação. E também sobre a questão de. Fiz uma engenharia reversa sobre esses testes, sobre a minha personalidade, sobre o meu perfil, para realmente ter uma confirmação mais ainda sólida, com uma perspectiva diferente sobre isso. Mas eu admito que eu ainda não fiz o laudo, então eu tenho que ir em contato com um profissional e tirar o laudo. Então eu expliquei isso porque eu não me sinto confiável, não me sinto confortável em falar isso sem ter a aprovação de um profissional, tá? Mas a questão aqui, né, que eu tenho que isso trouxe diversos fatores para minha vida, né, que impactaram eu, né, e se encaixam totalmente sobre a questão da busca pela verdade. Querendo ou não, desde piquetucho eu tinha essa sede pela verdade, essa busca por entender. Eu sempre fui questionador e observador. Sempre observava como as pessoas interagiam, falavam, pensavam e sempre me questionava sobre as coisas que diziam para mim. Eu tinha uma raiva imensa de seguir o que as pessoas diziam, porque na hora que eu percebia, eu chegava num conceito de, peraí, por que eu estou fazendo isso? Não tem uma lógica atrás disso. Simplesmente as pessoas estão falando isso porque uma pessoa falou sobre isso, porque falaram sobre isso e isso virou um senso comum, uma cultura do lugar, mas não tem uma base lógica sobre isso. Desde pequeno eu fui percebendo isso, tanto que eu lembro de um evento, 9 anos de idade, e eu via todo mundo lá reunido, né? A família tava vendo um negócio que era tipo uma mulher batendo a bunda na cara do maluco lá.
era aqueles funk lá que ficava batendo, né? Claro que não é um consumo constante deles, né? Mas todo mundo tava se divertindo e rindo daquela situação, aquela visão. E eu só conseguia olhar para aquilo, eu como um moleque de 9 anos de idade, mais ou menos lá, ficava questionando, meu, como que as pessoas sentem alegria em ver isso? Como que as pessoas acham até legal? Eu fico incrédulo olhando isso e falo assim, porra, como que tem gente que aprova isso e acha isso o máximo? Meu Deus, por que que o mundo é assim? Por que o mundo pensa dessa forma? Meu Deus, é só eu que... Eu sou o único que não tô pensando dessa forma? Que isso aqui é divertido e tal? Eu sou o único que não acha isso? E eu já tinha esses tipos de questionamento. Às vezes eu já entrei em um surto de pânico, ninguém sabe disso, mas entrei em um surto de pânico quando piquetucho também, quando eu tentei entender o sentido da vida, assim, num conceito de tipo, se a gente morresse, deixasse de existir, como que é deixar de existir? E, minha mente entrou em um curto-circuito, né? Porque são coisas que o ser humano não consegue raciocinar. Desgrama. Ficou bocejando. É mais uma questão de gastrite do que em si de sono. Mas eu trago uma visão aqui. Eu acho que eu nem expliquei ainda porque eu uso esse óculos aqui em muitos vídeos. É uma questão que esse óculos aqui, ele ajuda você a cortar muito das luzes, né? Das luzes azuis que você vê no computador, no celular, da luz ali, né? E isso meio que tá preparando o meu cérebro, dizendo, ó, Felipe, você tá recebendo menos luz, já tá de noite, vai preparando sua mente, o seu corpo para dormir, certo? Então isso é um biohacking, ou seja, eu tô hackeando o meu corpo e ajudando na minha qualidade do sono. Então, sim, isso aqui é para dormir. Então, depois das 7 da noite eu sempre ponho esse óculos, quase sempre, para ser honesto, né? E a questão que então essa busca pela verdade e isso daí me trouxe uma questão muito forte que eu sempre fui distante das pessoas. Eu sempre tive dificuldade de ter uma conversa com as pessoas porque eu sempre quis ser profundo. Essa busca por entendimento, essa busca por entender o mundo, eu e todas as coisas, fizeram eu se tornar uma pessoa muito profunda, com diversas camadas e desde pequeno alimentando isso. E nem todo mundo é assim. Não é uma questão de tipo, quanto mais profundo você tá certo, quanto mais profundo você não é. A questão é, as pessoas têm pessoas mais rasas e tem pessoas mais profundas. E isso é um fato. As pessoas não são igualitariamente profundas. Desculpa aí, mas não é assim que funciona. E e quando eu tinha vontade de conversar com uma pessoa, eu sempre queria falar sobre assuntos que eu estou aprendendo, sobre a minha empolgação sobre eles, sobre coisas profundas, né? E as pessoas não tinham, ou mesmo que eu tentasse diminuir o meu vocabulário para fazer as pessoas entender, elas não entendiam ou não queriam entender, entende? E a questão é que muitas vezes essa busca pela verdade fazia eu me distanciar das pessoas, porque as pessoas não querem a verdade. No outro vídeo eu explico por vários motivos do porquê as pessoas não querem buscar a verdade, elas querem estar é, no conforto do senso comum, no conforto do que a sociedade aprova e não a questionar. E se todo mundo é assim, se a maioria é assim, você tende a se afastar dos outros, né? E isso é uma dor que você vai ter. Sobre essa questão, mais ainda, né? Se aprofundando, quanto mais você consome, você mais entende a verdade, mais entende como a sociedade funciona, mais entende como a mente humana funciona, como todos os conceitos de humano, do ambiente, do contexto, da comunicação, do que querem que você acredite, né? Tudo, quando você mais entende tudo isso daí, mais ainda você vai se afastar das pessoas, porque as pessoas, você vai tentar trazer essa verdade para as pessoas, você vai querer compartilhar essas verdades com as pessoas, mas você vai se frustrar nesse processo. Você vai buscar pessoas que vão te entender e vão falar sobre os mesmos assuntos, mas você vai se frustrar sobre isso. Para você entender, o quanto mais você busca a verdade, até mesmo dentro da sua bolha, mais você é afastado. Como assim? Se você consome desenvolvimento pessoal,
e você conversa com uma pessoa sobre desenvolvimento pessoal, você tem certo uma conexão, você conversa e tal, 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 e tem esse laço porque vocês se entendem, porque vocês estão buscando isso, que já é uma coisa de uma bolha pequena de pessoas, né? Agora você vai lá e começa a se aprofundar, e começa a entender sobre filosofia, ciência, comportamento humano, sociologia, todos os pontos, né? Toda construção de uma perspectiva muito mais ampla e profunda, com um embasamento muito mais forte e sólido, de busca pela verdade, e você vai conversar sobre essa pessoa olhando o desenvolvimento pessoal não só como uma questão da visão de viés de confirmação, né? Que você só consumir por consumir, mas você olhar com senso crítico e pontuar coisas positivas e pontos negativos do desenvolvimento pessoal, né? Com senso crítico e do que as pessoas falam, né? Querendo ou não. Quando existe uma divisão dentro do desenvolvimento pessoal, que ou a pessoa entra no desenvolvimento pessoal pela busca pela verdade, pelo melhoramento físico e a busca melhoramento físico, emocional, de todos os pilares da nossa vida, como também a busca pela verdade. Ou você entra numa seita, você entra numa visão muito mais de seita, como aquelas coisas, é quase como fosse além de um lifestyle, é uma religião, uma outra religião, que é o desenvolvimento pessoal. E você percebe isso quando as pessoas começam a construir perspectivas muito mais de, como posso dizer, positivismo tóxico. Muitas das coisas que coaches dizem, influenciadores de desenvolvimento pessoal, eles têm um impacto, mas um impacto por base de placebo. Tem muita coisa de desenvolvimento pessoal, principalmente de livros de autoajuda, que são efeitos placebos, ou seja, não exatamente ter um contexto neurológico que está acontecendo dentro do seu cérebro que está trazendo esse benefício, mas na verdade é que você acreditar nisso traz um benefício. Pensa comigo, se todo dia eu falasse assim, ó, tá vendo essas bolas aqui? Na verdade são bolas elas amplificam a sua lei da atração, tá entendendo? Toda vez que você vai lá, acorda de manhã, 5 da manhã, e começa a fazer assim, eu quero meu carro, eu quero meu carro, eu quero minha mansão. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Você fazer isso por 5 minutos antes de acordar, você vai estar pronto para ter um dia incrível e atrair mais as suas coisas. Adivinha, você vai acordar mais motivado, com mais energia, com mais positivismo, você vai estar lutando e correndo atrás dos seus sonhos, né? Com um viés, com uma visão de que, eu estou atraindo isso, então logo vai dar certo. Vai dar certo por outros fatores e não porque eu estou massageando as bolas aqui na minha cabeça. Mansãozinha! A minha Lamborghini! Ai, ai, ai! Tá entendendo aqui como que funciona o efeito placebo dentro do desenvolvimento pessoal? É um pouco nessa base aí, né? E e daí você tenta conversar com uma pessoa dentro que consome esse tipo de conteúdo, falando com essa visão mais profunda e com outros tipos de embasamento, e logo essa pessoa às vezes pode até não gostar do que você diz, né? Às vezes eu questiono muito sobre a questão do desenvolvimento pessoal, que muito é feito uma venda de um objetivo final. Desenvolva você mesmo para você ter sua mansão, para ter seu carro, para você chegar no seu objetivo. E adivinha, a vida não é objetivo. Pare de pensar desse jeito limitado, que você tem que chegar do ponto A para o ponto B. Você não vai se contentar em chegar no seu ponto B, no seu objetivo. É só, você tem que aproveitar a jornada, você tem que aproveitar o processo. Você aproveitando o processo, se desenvolvendo dentro do processo, se amadurecimento dentro do processo. Logo, você vai se tornar uma pessoa muito melhor, você vai ter plenitude com a sua vida, porque quando você busca a felicidade no trajeto, né, de atingir uma meta, logo vem a visão de Nietzsche que você vai voltar ao platô, né? Você se estabiliza naquele momento. E aquilo que era felicidade agora é o normal. Então, você nunca vai se sentir satisfeito se você sempre viver querendo bater uma meta. E sim, com a plenitude você chega lá, tá? Então, quanto mais eu consumia, mais eu me questionava, mais eu questionava não só
vamos dizer assim, né, o povo total, né, o povo médio brasileiro, como também até mesmo dentro das profundidades, dentro dos subnichos, dentro dos nichos, dos nichos, eu sempre continuo me questionando, continuo buscando a verdade e continuo sendo desprazeroso para muitas pessoas, porque logo as pessoas se sentem confortáveis. Até mesmo quem busca a verdade, às vezes para num ponto e se sente confortável ali. Então, se eu vim aqui falar alguns assuntos, você vai ficar puto, porque você que tá confortável com aquela visão, você virou refém, né, daquela ideia. Você tem uma ideia de estimação. Você já tem uma ideia de estimação. E quando eu tento bater essa ideia de estimação, você vai ficar bravo comigo. E a ideia não é ter ideias de estimação, é sempre estar pronto para escutar outras perspectivas, né? E ver sempre se o que você está consumindo faz sentido. Então, resumindo, você vai seguir por um caminho solitário. A busca pela verdade é um caminho muito solitário. É importante você ter amigos, ter colegas, ter relacionamentos, ter pessoas próximas, mas você vai entender que você vai cada vez mais cavar um buraco onde cada vez mais vai ser difícil estar com outras pessoas, né? Seu ciclo sempre vai ser miúdo, tá? Que faz parte do processo. Você aceitou isso. Eu quero que você entenda onde você está entrando. Quando você entende no que você está entrando, e mesmo assim você vai fazer isso, é outra história. É outra história. Eu não vim aqui falar assim, como parar, como eu consumir a verdade e ainda ter muitos amigos. Mano, você não vai ter. Só se você entrar, vestir uma máscara para ser amigo das pessoas. Mas você vai ser muito infeliz. E não adianta você buscar isso. Não faz sentido. E tem outro ponto também. Essa é uma dor imensa que você vai carregar na sua costa. É um fardo da busca pela verdade. Sem contar que a sociedade atual matou a busca pela verdade. Antigamente, os cientistas, os filósofos, todos os cernes intelectuais tinham como objetivo a busca pela verdade. Porém, a filosofia, o conhecimento, a aristocracia intelectual moderna, ela tem como objetivo a busca por outros fatores. Agora existe uma trindade dentro da sociedade chamada Trindade Moderna, que tem três pilares que sustentam ela, que é o hedonismo, o materialismo e o relativismo. Como assim, Felipe? Vamos lá, agora vai ser mais profundo ainda. O relativismo tem a visão de sustentar ainda mais o hedonismo e o outro aí, que, nossa, eu já esqueci o nome. Eu tô gravando isso tarde pra caralho, mas vamos lá. O hedonismo, né, e o materialismo, ele tem como base, né, do que? O hedonismo é a busca por prazeres, o materialismo é a busca por materiais. E adivinha, as pessoas têm muito isso, né? As pessoas põem o valor da sua vida com base em quantas coisas ela tem. Eu tenho uma Lamborghini, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um iate, eu tenho uma mansão, eu tenho um helicóptero. Logo, eu sou muito mais superior caso uma pessoa que tenha menos do que eu. A busca por ter itens, ela é muito conectadas também com a busca por prazeres, né? Quanto mais você dá para muitos caras, quanto mais você come a mulher, quanto mais você entra em surubas, quanto mais experiências sexuais e não só isso, como quanto mais experiências de prazeres voltadas a drogas e outras coisas, né? Mais você vai se sentir o cara fodão, então os seus status ou os status da idade moderna ou é voltado ao quanto você tem ou quanto de experiências sexuais você tem. De fato é isso. O valor de um homem, o valor de uma mulher, hoje em dia é medido por causa disso dentro da sociedade mediana brasileira e bem provável de todo o resto do mundo. É bem provável mesmo. Só não falo isso porque eu não tenho tanto profundidade ainda em outros países. Mas a questão é que é assim que é medido o valor das pessoas hoje em dia. Pensa o mundo onde isso é medido. E como que e o que mais potencializa e fortalece isso é o terceiro pilar, que é o relativismo.
Quando a gente tem a visão de que a nossa verdade é a verdade que qualquer um quiser, é a verdade que eles querem, né? O que eles sentem, eu sinto assim, então é isso. Mais ainda do que vai fortalecer esses dois pilares, né? A gente tem uma visão de que dentro da filosofia, dentro até mesmo dos filósofos antigos, né? Se não me engano, na escola de Aristóteles, você não poderia entrar sem você saber matemática. Como assim, Felipe? Eu quero aprender filosofia. Como assim matemática? Eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver essas coisas, tá ligado? A questão é que quando você tem o raciocínio lógico, o entendimento das coisas, o entendimento da verdade absoluta, o que é a verdade absoluta? 2 mais 2 é 4. Você não vai mudar isso, mesmo que você esteja sentindo que mas eu sinto tão feliz quando eu vejo que 2 mais 2 é 5 e o meu coração fica mais alegre e mais aceitável. 2 mais 2 tem que ser 5, senão é machismo. Então, o mundo inteiro começa a falar: não, 2 mais 2 é 5. Se você não está falando isso, você é racista. E vai para esse caminho. Mas isso não vai diferir. A matemática não vai mudar. As coisas ainda vão continuar sendo 2 mais 2 é igual a 4. Independente do que você sente, independente do quanto relativista você é, nunca vai chegar a se satisfazer, porque, não é a verdade absoluta que é a matemática. A matemática entra nessa verdade absoluta. E é por isso que muito dessa visão matemática era muito necessário dentro da filosofia, porque a busca pela verdade é o que é importante. Logo, hoje em dia, não é esse caso. A busca pela verdade foi morta por base de suprir outros pilares, que é os pilares da Idade Moderna, tá? Você saber mais sobre isso, ainda mais vai afastar você dos outros, fechou? Agora, você entendendo isso, agora você já sabe dessa dor. Tem uma segunda dor, que é uma dor que você vai ter que conviver também, que é a questão de que você saber disso, você também entender seu corpo, entender o que é bons hábitos, o que são ruins hábitos, hábitos ruins, o que são coisas que você não deve fazer e coisas que você deve fazer. Adivinha? Você é humano, a carne ainda vai te tentar. Você ainda vai querer fazer muitas coisas que você sabe que é errada, porque é um instinto seu, é um desejo seu. Adivinha? Fizeram um estudo onde existiam pessoas que tinham algum vício forte, tipo fumar ou outros vícios, pornografia, alimentação, e pessoas que não tinham esses vícios. E a área do cérebro onde, vamos dizer assim, né, ele tinha resistência sobre esses assuntos, sobre lutar contra vícios, lutar contra desejos, né, elas eram semelhantes. A questão é que a gente acha que essas pessoas se entregaram porque é fraca, a questão é que elas tiveram uma exposição sobre isso. E quando você tem uma exposição sobre isso, é muito difícil você tirar isso, mesmo você sabendo que isso daí é ruim. Não quer dizer que as pessoas que não fizeram, elas têm uma resistência maior. A questão é que eles não fizeram, e é por isso que eles têm essa resistência. Então, as pessoas têm... Claro que tem ainda assim uma diferença de pessoa por pessoa, mas às vezes é muito mais semelhante do que você parece, do que você acha que é, tá? E a questão é que você saber sobre isso é muito uma dor incrível. Você cometer um ato errado, um ato de erro, eu erro muito ainda, eu falho muito, eu peco muito ainda, eu tenho meus erros, eu tenho meus vícios ainda que eu vou trabalhando. Eu não fumo, não uso droga, não saio em balada e eu bebo muito casualmente, né? Muitas poucas vezes, é, mas eu sei que eu tenho meus erros, eu sei que ainda tenho minhas falhas que eu preciso corrigir. E eu saber como que o cérebro funciona e por que está acontecendo isso e como que e eu sei que eu fazer isso vai trazer um resultado de médio, de curto, médio, a longo prazo, se eu estar repercutindo com isso. E eu ainda assim eu vou fazer isso porque é uma luta, é um trabalho, é uma coisa que eu vou ter que trabalhar o resto da minha vida para mim vencer muitas coisas.
E todo mundo tem isso. Não acha que eu tô falando isso como se eu fosse um drogado aí. Todo mundo tem isso que eu tô falando aqui. A questão é que, por você saber disso, você tem uma responsabilidade maior. É como se por você saber a Bíblia, por você saber os pecados, né? Logo, quando você peca, é muito mais doloroso do que um cara que nem conhece os valores cristãos e faz aquilo. Porque ele não vê as dores sobre isso, não vê as consequências sobre isso. Por você ter esse fardo da verdade, esse fardo desse conhecimento, mais ainda é muito doloroso esse processo. É uma luta que você vai ter. A questão do vídeo de hoje é sobre isso, é sobre você entender isso. Entender que você vai viver isso, você vai experienciar isso, você vai sofrer essas dores, você vai ter essas dificuldades, você vai ter esse isolamento social, você vai ter muitas coisas e desafios por saber a verdade. A verdade tem um preço, mas eu ainda busco ela. Eu vivo para buscar ela. Eu vivo a minha vida pondo a minha energia para buscar a verdade, mesmo sabendo dos efeitos colaterais, mesmo sabendo dos problemas em buscar a verdade. Porque eu acredito que é o certo. Eu acredito que o meu propósito está alinhado com a busca pela verdade. E a questão é sobre isso, você entender onde você está se metendo. Entende que esse é o processo. Entender que isso era para acontecer. Quando você entende isso, tudo fica um pouco mais leve. Não 100%, mas fica mais leve. Então, é isso. Busque a verdade sabendo das consequências de buscar ela. O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, comente aqui, traz algumas experiências, alguns conhecimentos que você passou em sua vida. Eu gostaria de escutar, né? Às vezes alguma coisa que eu falei aqui também se conecta com você. E obrigado por tudo e tchau.